Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. E hoje eu estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo de duelo mortal. E hoje eu trago para vocês aqui em primeira mão um duelo mortal bem poderoso. Um duelo mortal onde dois seres poderosos já se enfrentaram, né? Mas que, claro que nas suas formas, entre aspas, mais fracas, né? Que é assim que a gente pode dizer. Hoje estão falando, né, de dois personagens que eu acho que, assim, na minha opinião, são ícones pra Marvel e que tem um papel muito importante em praticamente todas as sagas onde eles participam, né? De que eu tô falando? Eu estou falando de Thor contra o Hulk. Mas esse Thor e esse Hulk são Hulk e Thor diferentes. Basicamente é o Thor Rune King, né, o rei de tudo, basicamente, do Thor, né, de Asgard, o pai de todos, e contra o próprio Hulk de World War Hulk, onde o Hulk fica poderoso, arrebenta com todos os heróis da Terra, arrebenta com os Vingadores, arrebenta com os Illuminati, arrebenta com os Inumanos, arrebenta com os X-Men e arrebenta com o Sentinela. É uma luta de destruição em massa mesmo, beleza? Mas enfim, quem pediu esse duelo mortal foi o Pedro Augusto. Ele me pediu esse duelo mortal, não só ele também, mas como outras pessoas me pediram, me sugeriram, tá, esse duelo mortal. Então eu estou trazendo para vocês aqui. Então muito obrigado ao Pedro e muito obrigado às outras pessoas que me pediram também, beleza? Então muito obrigado a cada um de vocês que tá comentando aí, tá pedindo duelo mortais bem interessante de fazer mesmo, tá? Então muito obrigado. E primeiramente quero pedir para você se inscrever no canal. Isso ajuda bastante de estar continuando aqui cada vez mais no YouTube com o nosso canal, crescendo cada dia mais. Então muito obrigado por você estar se inscrevendo, tá deixando um gostei, compartilhando. Muito obrigado a cada um de vocês, beleza? Eu nunca vou deixar de agradecer, porque é uma coisa que eu tenho que agradecer, independente se é no começo ou no final do vídeo, beleza? Então é isso, muito obrigado. Vamos aí começar com o Hulk, beleza? Vamos lá começar com o Hulk. Bom, o Hulk, ele tem aquele famoso poderes e habilidades, né? Características físicas sobre-humana, autossustentação, imortalidade, mas claro, isso se aplica a uma outra espécie de Hulk, mas digamos que, entre aspas, por causa dessa imortalidade, se restringe também a sua regeneração, tá? Essa regeneração, ela é muito rapidamente se recompôs à vontade depois de ter sido cortado por muitos pedaços, né? E seu futuro eu, o maestro, levou vários anos para se recuperar depois de ser reduzido a pó. Sentidos aprimorados e percepção extrasensorial. Por meio de sentidos místicos, ele pode perceber espíritos e saber se está sendo observado, além de sentir ou ouvir e vê-los. Modo Berserker, o poder da sua raiva. A sua força e níveis de poder geral são diretamente proporcionais à sua raiva. Ou, como todo mundo fala, né, Hulk mais forte, né, mais raiva, né, mais louco, é o Hulk mais forte. Pode criar ondas de choque maciças e conturbadas. Absorção, pode absorver a radiação gama, absorver magia negra e energias dimensionais do Nexus para se fortalecer. Adaptação, seu corpo se adaptou à respiração debaixo d'água. Interação não física, pode tocar a energia como se fosse sólida e tangível. A análise da informação, pode discernir como objetos mágicos funcionam. Evolução de reativa, modificação de alto poder. Raios gamas pode trazer para fora desejos inconscientes como poderes que diminuiriam suas capacidades. Nulificação de poder e negação de resistência. A sua radiação nega a invulnerabilidade, incluindo a invulnerabilidade à manipulação da mente. Potencial de ataque. Destruir um asteroide com o dobro do tamanho da Terra tem sido constantemente retratado como comparável ao Thor, não o Thor que eu estou citando aqui, mas o Thor base, e capacitado com corpo de força, temporariamente parou o Celestial Existar, que era muito maior do que a Terra, mais poderoso do que nunca como Savage Hulk. Thor afirmou que o Devil Hulk, que é a sua versão mais poderosa, né,
é mais forte do que antes e foi dominado junto com o Homem de Ferro e a Hulkbuster. E o Thor que citou isso foi basicamente o Thor, digamos que entre aspas base, não é esse Thor. Sua velocidade massiva e hipersônica pode acompanhar a Coisa. Ele sempre acompanhou o Thor, Gladiador, Hyperion, Surfista Prateado, embora não tenha feitos quantificáveis que ultrapasse ao 1,50 m. E correspondeu ao Sentry. Força de levantação. Pode levantar pirâmides. Essa força dele aumenta exponencialmente quando a sua raiva também aumenta. Capaz de suportar peso de uma estrela, segurando placas tectônicas, levantando e jogando montanhas, e empurrou 10 vezes mais forte do que uma loucura de um guerreiro normal. Thor em direção ao chão com um braço, esferas separadas de matéria e antimatéria e dentre outras coisas. Força impressionante. Investido fisicamente, dominou e derrotou o Thor em várias ocasiões. Durabilidade. Nível de força de um planeta grande, entre outras coisas, ele resistiu à energia mágica medida de 100 vezes mais forte que os golpes mais poderosos de Hércules. A regeneração o torna extremamente difícil de matar, já que seu fator de cura já foi descrito como poderoso o suficiente para trazer o seu futuro, entre aspas, maestro de volta à vida por ser reduzido a pó. Sofreu vários golpes do Sentry, sofreu vários golpes da Hulkbuster, do Homem de Ferro e Thor com o pouco, né? E também acabou não sofrendo nenhum efeito com isso. Vigor. Quanto ele mais fica com raiva, basicamente o seu vigor ele é ilimitado. Com um ataque corpo a corpo estendido devido ao seu tamanho, ele pode causar trovões, pode atingir quilômetros em todas as direções. Atacando o solo, ele pode alcançar um alcance planetário com isso. Inteligência média como Greyhawk. O Joey Fixit, ele era um executor da máfia capaz e abaixo da média do Hulk verde. Não muito brilhante, mas capaz de táticas de batalhas surpreendentemente inteligentes. Pelo menos na média como Hulk, né, do World of Hulk, ele aprendeu a controlar sua raiva com a ajuda de Orink, acho que assim se pronuncia, e teve alguma experiência como líder, pelo menos acima da média como Devil Hulk. Ele possui capacidade de analisar situações e chegar a conclusões e soluções com sucesso usando o pensamento irracional e mágico. Gênio extraordinário como Banner, e ele é um dos cientistas mais brilhantes da Marvel, né, da Terra 1, rivalizando com o Tony Stark. Banner também é reconhecido como principal especialista em radiação. Alegou ser uma das 8 pessoas mais inteligentes da Terra, enquanto em um estado mental inteligente. Ele é proficientemente em artes marciais devido ao seu treinamento com o Punho de Ferro. Fraquezas. Se ele não tiver suficientemente enfurecido, ele se transforma novamente em Bruce Banner, como apenas estatísticas humanas normais. Embora ele tenha mostrado a capacidade de manter a transformação em vários estados emocionais, e pode ser nocauteado dependendo das circunstâncias. No caso dali que eu estou citando, no final da história do World of Hulk, onde o próprio Hulk deixou entre aspas, né, foi surpreendido pelo Tony Stark, quando o Tony Stark soltou uma radiação de energia tão grande, né, lá do espaço, que acabou nocauteando o Hulk e levando ele de volta à forma Bruce Banner. Ele tem alguns ataques e técnicas. Ele tem a Thunderclap, que é um termo usado para referir a uma grande onda de choque criada por um personagem, né, ou por um ser de força sobre-humana suficiente, batendo as palmas violentamente. Esses ataques podem ser incrivelmente destrutivos e letais, às vezes igualando a bombas nucleares e furacões. Poderes reativos. Os poderes do Hulk, embora muitas vezes considerados físicos, são na verdade principalmente a natureza psicológica, aqueles mudados pela radiação gama usada pela bomba gama. Tem seus desejos mais íntimos e status psicológicos manifestados, como mutações. Como tal, os poderes do Hulk são na realidade maleáveis. Por exemplo, à medida que sua raiva aumenta, o Hulk não apenas aumenta seu poder, mas também se torna mais resistente, sacudindo ataques e poderes que anteriormente o dominavam e sobreviviam a coisas que ele não podia antes. No entanto, devido à psique quebrada e trauma psicológico do Banner, isso também pode se manifestar com fraquezas e formas divididas, dando cada aspecto mental, medo, subconsciente e compulsão psicológica em algum nível de repercussão tangível do Hulk. Dito isso, aí vamos aí para
o Thor Rune King. Bom, Thor Rune King ele tem basicamente características físicas sobre-humanas, longevidade, regeneração, autossustentação, magia, manipulação alimentar, manipulação meteorológica, de eletricidade, de ar, terra, de fogo, projeção de energia, áurea, manipulação de memória, sentidos aprimorados, amplificação de estatísticas, pode dobrar sua força com o Midgord, eu acho que assim se pronuncia, ou aumentar sua força em 10 vezes com a loucura do guerreiro. Modo Berserker, vida loucura do guerreiro. Ataque de respiração, respiração com força de furacão, telepatia ilimitada por toda a língua, experiência em combate, domínio em arma, criação de ilusão, pode convocar sua carruagem e cobras, resistência às condições do espaço, sideral, doenças, radiação, veneno, temperatura extrema, eletricidade, posse astral, manipulação da idade, parada no tempo, manipulação de matéria, transmutação, manipulação de alma, manipulação de mente e zero absoluto. Mjolnir concede a ele o voo, criação de campo de força, sensor de energia, absorção e redirecionamento de energia, criação de vácuo, ataque de Omni, reflexão de projéteis BFR via criação de portal, manipulação de matéria, transmutação, manipulação e atomização da antimatéria, ressurreição, nulificação de poder, pode negar a força fields, místicos e certos tipos de intangibilidade, magnetismo, eletromagnetismo, manipulação, invisibilidade, intangibilidade, manipulação de calor, teletransporte, invocação de alma, ilimitado, manipulação santo ilimitado, manipulação da mente, manipulação de som, manipulação de luz, e anteriormente também foi concedido também a manipulação do tempo, o tempo de parada e viagem no tempo. O Mjolnir por si só tem a manipulação de massa e resistente à magia, antimatéria e transmutação. Potencial de ataque, nível de sistema solar. O portão da destruição de estrela de surto, destruído com a ajuda do Bill Raio Beta. Restaurou os anéis de Arkon e sacudiu as estrelas enquanto empunhava 2 Mjolnirs e amassou levemente a testa do surfista prateado com uma cabeçada. Loki até comentou que Thor tinha a maior força que o surfista prateado enquanto lutava contra o Norin Sério, mais alto com o God Blast e ferido, né? Ele estando nesse estado ferido, fez com que o Galactus faminto fugisse. E o Tremor Blast, o Best Ego, também tem essa habilidade, né? O Dr. Strange teve que canalizar o poder da elite do conselho de todos os panteões da Terra para desativar temporariamente o Odin Force, depois que o Thor o segurou por apenas 17 anos. E, em um futuro, Thor manterá o poder por mais tempo que Odin, indicando que ele pode ser mais poderoso, e também diz que o futuro rei Thor foi capaz de combater Galactus, embora ainda tivesse que confiar em Hal Black The New Crossroads para derrotá-lo. Meu inglês é uma maravilha, que lindo! Muito mais poderoso que Odin, superou aqueles que se sentam acima nas sombras, seres celestiais que ligaram os 9 reinos nórdicos ao ciclo de Ragnarok e transcenderam o ciclo de Ragnarok estabelecido por esses seres. E ele também destruiu o Fio Destino, destruindo o ciclo indeterminável em que 9 reinos estavam ligados para sempre. Velocidade. Pode viajar regularmente através do universo ou entre os 9 reinos sem a ajuda da Bifrost e em um período muito curto do tempo. Os 9 reinos são mostrados como universos separados e atravessaram vários anos-luz quase instantaneamente, e deve também ser comparável aí ao Odin. Força de levantamento. Levantou a serpente de Midgard, que segura toda a Terra e suportava o peso de equivalente a 20 planetas. Força impressionante. Classe de sistema solar comparável ao multiversal baixo. Durabilidade. Sobreviveu a uma explosão que destruiu o Mjolnir e uma cabeçada contra o surfista prateado, que deu a Norin uma testada levemente amassada, que chegou só a machucar levemente aí o Thor. Vigor. Divino, ele lutou contra o exército de Frost gigante, né, o gigante de gelo, por 9 meses sem se cansar, e um exército de mortos-vivos por 40 dias e 40 noites seguidas. Passou por 9 meses sem dormir, depois de perder o Mjolnir
deu a Malekith uma surra depois que seu fígado foi transmutado em um pedaço de vidro quebrado, muito superior a qualquer Asgardiano comum que pode viver por 5 minutos depois de perder o coração. Thor travou uma guerra por 2 anos sem dormir ou comer comida. Inteligência. Ele é acima da média ou superdotado. Apesar de sua tendência habitual de atacar de frente na batalha, Thor é um guerreiro veterano com milhares de anos de experiência usando armas diferentes e lutando com muitos tipos de diferentes inimigos em todo o universo. Ele explorará os pontos fracos dos inimigos para sua vontade no meio de batalha. Enquanto a situação exige, Thor pode apresentar planos que podem enganar até seus inimigos mais astutos, como Loki ou Malekith. Ele também é um médico altamente qualificado, embora não pratique mais essa profissão. A magia das runas é o conhecimento do poço de Mimir, que lhe deram o conhecimento de Odin e até lhe permitiram superar o seu pai. Pode ver o passado, presente e futuro simultaneamente, e pode ver através do véu do tempo, além da estrutura quântica e além da arquitetura cósmica. Fraqueza. A tendência do Thor de se segurar contra os inimigos de raízes terrenas, pois ele teme que todo o seu poder possa destruí-los, às vezes resulta que o Thor ser pego de surpresa. Seus métodos de amplificação de estatísticas têm desvantagens muito pesadas. Usar o Midgard mais tarde deixará o Thor em um estado tão exausto que ele mal consegue andar, enquanto a loucura do guerreiro rouba o Thor de uma capacidade de diferenciar amigos de inimigos. Como Odin, Thor terá que entrar em um sono chamado de Odin Sleep uma vez por ano para restabelecer a Odin Force, o que deixa-a invulnerável a ataques. A manipulação do destino de Thor não pode reescrever o passado e só pode destruir o destino do futuro que ligou os 9 mundos ao ciclo de Ragnarok. Ele tem alguns equipamentos que consistem em o Mjolnir, que eu falei, que é o martelo, né? Tem o Midgard, hoje o nome é esquisito, Midgard, né? Que ele dá, que é um cinto mágico, né? Usado pelo Deus do Trovão, que acaba dobrando a sua força, resistência e tudo mais. Acaba tendo uma consequência, deixando ele mais exausto. Ele também tem o Jardbord, que é um machado de guerra forjado por anões, que ele foi encantado para perfurar armadores celestiais ou armadores criados usando pela tecnologia celestial. Ele também tem o braço de Uru, ele tem o Thundergerk e o Thundergrid. Olha o nome esquisito, cara. Que são as cabras mágicas do Thor, que tem uma força incrível para enfrentar muitos inimigos de Asgard. Arsenal de martelos também, e tem alguns ataques também, tá? Regeneração, ele pode curar de feridas, normalmente deixariam cicatrizes grandes ou ossos quebrados em algumas horas. No máximo, como Asgardiano, mesmo que seu coração esteja completamente removido do seu corpo, o coração do Thor se reconectará automaticamente ao corpo se for colocado no lugar certo. Ele também tem magias, manipulação de elementos, manipulação do tempo, manipulação de energia, dom de esquecimento, super audição, loucura do guerreiro, toda língua, ilusão, resistência, espaço exterior, doenças, radiação a temperaturas extremas e zero absoluto, venenos, eletricidade, manipulação de idade, time stop. Sendo uma criatura mítica, o Thor pode se mover no tempo do começo, onde todas as coisas mortais cessam as suas temíveis rotações. Ele pode se mudar no tempo parado de Johnny Morgit, ou nome esquisito, seu próprio tempo parado, e possivelmente no tempo parado de Odin, embora seja possível que Odin tenha permitido que Thor o fizesse. Manipulação de matéria, transmutação, manipulação de alma, manipulação de mente. E Thor agora, né, com essa rune King Thor, ele pode usar todos os seus poderes que eu falei nessa, né, aqui pra vocês, e na sua forma básica, tá? Tudo que ele tem, que eu falei aqui, da sua forma básica, ele pode usar, mesmo sem o seu Mjolnir, tá? Então, mesmo que se ele não tem o Mjolnir, ele pode usar tudo. E amplificar sua potência ao nível de Odin. No entanto, ele não demonstrou todos os seus poderes exibidos por Odin. Ele tem a visão de calor, ao lado dos seus outros poderes, né, que eu falei. O Rei Thor
também demonstrou a capacidade de liberar um raio devastador em seus olhos que pode destruir o escudo do Capitão América. Nesse estado de Rune King Thor, tá, que já é uma outra habilidade, ele superou todos os seres dentro dos 9 reinos e até seus deuses. E ele pode usar todos os seus poderes que eu falei da forma base e nas formas do Odin Force. Então assim, tudo que ele tem da Odin Force, da forma base, ele pode usar e ainda assim superar a Odin Force, cara. Como é que pode isso? Bem como todos os outros poderes do Odin, que é o Odin Force, né, que Thor acabou que não exibindo. E a magia exclusiva que vem com o domínio das runas. Mano, é muito poderoso. Dito isso aí, vamos aí para a luta. Bom, temos aqui um cenário de uma luta bem difícil. Ambos personagens estão em seus auges. Thor nunca esteve em um poder tão grande assim. Claro que eu não estou citando o poder que ele ganhou no Galactus, mas ele como Asgardiano, né, e herdando os poderes de seu pai, ele fica bem forte. Hulk também não fica para trás. Em seu auge, surrou todo mundo no planeta Terra, heróis, X-Men, Sentinela e tudo mais, como eu falei para vocês. Nesse caso, dessa luta extremamente perigosa, ambos personagens lutariam em um lugar que não existiria ninguém para atrapalhar. Assim, ambos poderiam utilizar seu máximo de poder, né? Sendo assim, o Thor, como não luta no seu máximo, é claro que o Hulk também levaria uma certa vantagem no começo, pois até o Thor perceber que as coisas estão ficando sérias, Hulk poderia causar um dano considerável no Thor. Hulk resistiu à magia do Doutor Estranho e venceu ele. Então, algumas magias do Thor, ou algumas magias em geral, tá, poderia não surgir tanto efeito quanto chegar a dar um dano considerável nele. Thor, com suas armas, Mjolnir, Stormbreaker, ou até mesmo outras armas, tá, são armas que de certa forma machucam o Hulk ou que poderiam machucar ele. Assim como o soco do Hulk poderiam machucar bastante o Thor. O poder do Rune King Thor está bem acima do que o Thor normal que muita gente conhece. Uma prova disso é que o próprio Rune King Thor conseguiu impedir que o próprio ciclo do Ragnarok, né, continuasse. E para quem não sabe, o Ragnarok ele representa a escatológica nórdica, marcado por uma série de eventos que conduziriam o fim do mundo. No caso de Asgard, podendo ser levado para outros reinos. Impedindo isso, na prática, era praticamente impossível, mas o Thor fez. O Hulk, no seu auge, conseguiu derrotar todos os Illuminatis praticamente. Somente o Namor, Xavier, que se safaram disso, né? Pois o Hulk, entre aspas, não quis bater neles, já que o Namor era contra de levar o Hulk para sacar, e o Xavier, que tinha visto o que tinha acontecido com o Hulk em sua mente, também por ele ter ficado aí, digamos, remoído, né? E o Hulk também entrou numa luta contra o motoqueiro fantasma, mas o motoqueiro não queria lutar. E ele também não estava no seu, digamos que, né, ele mesmo lutando, né? Enfrentou o Fanático, Colossus e muitos outros heróis. Contra o Sentinela, foi a maior luta que o Hulk já teve. Na minha opinião, foi o ponto alto onde podemos ver que o Hulk estava num alto nível de força, resistência e pura raiva. Bem fortes mesmo, cara. O Hulk nessa história estava com tanta raiva que era impossível de prever até onde o Hulk poderia chegar. Nessa luta, a resistência e fator de cura do Hulk lhe dão uma enorme vantagem, pois se pegarmos, por exemplo, o Doutor Estranho contra o Hulk, essa luta, o Hulk conseguiu sobreviver aos ataques do Strange. E quando eu digo ataques, são magias. Baseado nisso, o Hulk sim poderia de certa forma aguentar a magia do Thor, já que o próprio Doutor Estranho ele precisou basicamente pedir ajuda a basicamente uma entidade demoníaca para lhe conceder poder para combater o Hulk naquele momento. Então olha só o nível. E pode controlar os que rodeiam ele, tá? O Mjolnir ele poderia sim aguentar a magia do Thor, que pode controlar qualquer tipo de magia que rodeia ele. O Mjolnir é dentre outras coisas. Mas é aí que o principal poder do Thor entra, a Força Odin. Isso amplia os poderes do Thor em níveis divinos, de Deus praticamente. Nesse estado, mesmo que o Hulk pudesse estar extremamente furioso, ele não poderia aguentar por muito tempo, pois o tamanho do golpe que o Hulk levaria poderia praticamente acontecer igual quando aconteceu contra o Sentry.
no caso do Thor, a situação iria ficar bem feia. Só que tem um problema nisso. O Thor não usaria isso de imediato. Ele não lutaria a sério e nem com todo o seu poder, podendo dar uma vantagem maior para o Hulk arrebentar o Thor. Só que mesmo assim, Thor tem alguns dos seus equipamentos que auxiliariam nessa luta, como por exemplo a Megazord, né, que é um equipamento dele, que aumenta os seus status bem altos, mas claro que isso tem um preço, deixando ele mais tarde cansado. Resumindo, essa luta, por mais que o Hulk do World of Hulk seja extremamente poderoso, resistente e tudo mais, Thor teria bem mais capacidade de nocautear o Verdão, né, mais habilidade também para nocautear ele também. Sendo bem sincero com vocês, Thor tem mais capacidade para vencer o Hulk, não só por causa dos seus poderes que poderiam levar para vários caminhos, mas também a inteligência do Thor, que é bem alta, ser estrategista e um bom combate corpo a corpo. Tem também outras coisas que o Thor poderia fazer contra o Hulk, mas somente isso daria conta no Verdão, e mais claro, não desmerecendo um grande personagem que é o Hulk. E claro que, como falei, no estado Runic em Thor, o Thor ele basicamente ele ultrapassa, os seus poderes ultrapassam a força Odin. Então assim, imagina, cara, assim, o nível de poder que o Hulk poderia assim, enfrentar. Não teria como. O Hulk, né, esse Hulk todo poderoso, ele enfrentou personagens muito poderosos, tá? Pra ele enfrentar um Thor desse nível, cara, assim, a gente teria que pegar o Hulk, Devil Hulk, tá ligado? Pra poder enfrentar o Hulk do Thor, Rune King, tá? Porque esse Devil Hulk, ele tá sendo possuído pelo The One Below All, que é o capirotozinho lá de baixo, né? Que basicamente possui o Hulk e concede poderes inimagináveis aí o Hulk, beleza? Mas enfim, quem vence essa luta, sim, é o Rune King Thor. Tá, mas como falei, não vai ser uma luta que o Hulk vai ter facilidade caso ela se estenda para um período de tempo muito grande. E também não vai ser uma luta fácil para o Thor se ele deixar que o Hulk se enfureça cada vez mais, beleza? Mas enfim, de tudo mais, no geral, por tudo que o Thor tem, sim, o único Thor vence esse duelo de hoje, beleza? Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta o que você achou, concorde de mim, discorde de mim, comente seus pontos, seus argumentos, que para estar debatendo aqui de forma saudável, beleza? Então é isso, muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.